A paz do Senhor, muito boa noite, você que nos acompanha. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Pastor Jauri. Seja muito bem-vindo, ao nosso podcast e deixa Deus te usar aí nessa noite. Fala um pouquinho para a gente quem é o Jauri, E se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua pessoa. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jauri, congregamos ali no Ministério Mevan, aqui em Jaraguá do Sul. Eu sou o pai do Gessé, pai da Júlia, sou o esposo da Daiane, E servimos a Deus já há 15 anos, 15 anos servindo a Deus. E estamos aqui hoje para juntos aprendermos, E poder falar um pouquinho sobre nós e ajudar a respeito do reino de Deus. Servimos ao Senhor, estamos aqui contribuindo, acreditamos muito na paternidade de Deus, Um Deus como Pai, e assim nós vivemos isso, Uma família de Deus, e é isso que a gente acredita, e é nesse caminho que a gente prossegue. Glória a Deus. 15 anos já nos caminhos do Senhor. Que bênção. E o nosso tema de hoje, é sobre o chamado. E geralmente aqueles que são iniciantes na fé, no início da sua trajetória com Cristo, surgem muitas dúvidas, E a dúvida mais frequente é qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado, Aqui se tratando do chamado individual de cada um. Uns foram chamados para pastorear, outros para serem ministros de louvor, alguns para irem para o campo missionário, servir, como missionário. E como descobrir qual é o meu chamado? Amém. É muito interessante esse tema, como descobrir o meu chamado. E isso a gente não escuta só do jovem, do adolescente, a gente escuta de irmãos, às vezes ali com uma idade mais avançada, com muito tempo de casa e com essa dúvida. Para responder essa pergunta, eu preciso entender o que é o chamado, o que é o propósito. Então, eu não acredito em um chamado específico, quero aqui explicar. Para entendermos isso, nós temos que voltar ao início. Como que eu vou entender o meu chamado? Primeiro eu tenho que voltar ao início de tudo. Como começou isso? De onde surgiu o chamado? Então o chamado eu tenho que voltar para Gênesis. Eu tenho que voltar ali àquela parte de Adão, a parte de Eva. Qual foi o plano inicial de Deus? Qual foi o chamado, Vamos dizer assim, para o que Deus queria da humanidade? Os primeiros humanos, Deus criou ali Adão e Eva com um propósito, ou um chamado, que era um relacionamento. Então, vamos imaginar Deus que tem poder em todas as suas mãos, poder de fazer tudo, poder de exercer tudo, que não há nada impossível para Deus. Isso nós estamos bem claros disso, Todos nós concordamos com isso. Agora Deus, ele quer exercer algo, ele dá a nós o direito da paternidade. E no Gênesis, ali nós vemos a parte de Adão e Eva, quando eles foram introduzidos aos jardins, eles lavravam, eles cuidavam, mas o principal, Deus não precisava que eles lavrassem o jardim, Deus não precisava que eles cuidassem do jardim, Deus é soberano em tudo. Ele precisava de alguém para ele se relacionar. Então o chamado na nossa visão de paternidade, nossa visão que nós carregamos, é um chamado aonde eu tenho que me relacionar com Deus. Então o primeiro passo do chamado é o relacionamento. E quando isso foi rompido, que Adão e Eva pecaram no jardim, que eles foram expulsos, estou correndo um pouquinho para a gente poder, só para ter essa introdução, teve que vir Jesus. E vindo Jesus, ele reatou isso, ele reconciliou isso de novo. Então qual é o meu chamado? O meu chamado é voltar a Deus. Então assim, o pecado nos afastou de Jesus. O pecado nos tirou do jardim. Mas Cristo Jesus nos reconciliou nele. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que eu vejo? Um plano de Deus com a família. Deus formando o homem, Deus formando a mulher, e ali então um plano para a família. E o que nós aprendemos ali então? Que houve uma frustração nesse plano, houve um pequeno deslize nesse momento ali, e Jesus veio reatar isso. Então, para entendermos o chamado, muito importante dizer isso, que nós somos comprados, nós somos ali introduzidos novamente no reino para nos relacionar com Jesus, voltar ao plano inicial. Então, entendendo isso, entendendo essa parte, já fica bem claro muitas coisas para nós, E é sobre isso que vamos trabalhar, falando sobre cada parte,
Qual que é, se me perguntasse agora de bate-pronto, qual que é o plano inicial para o meu chamado? Qual é o meu chamado hoje, irmão Jory? O teu chamado hoje, você que está me ouvindo, é ser filho. É ser filho. Eu costumo dizer sempre, eu uso um termo quando eu ministro, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre Jesus, eu gosto de usar esse termo. Imagina que nós somos feitos por Cristo e houve um equívoco, nós pecamos, erramos, enfim. Eu costumo dizer que é como se fosse uma forma de bolo. Eu gosto de usar esse exemplo mais didático, assim. E essa forma caiu. Ela teve um pequeno amassadinho. Só que não foi jogado fora. Deus poderia, para a gente entender, Deus poderia ter feito de novo. Adão e Eva errou. Ele poderia ter... Gente, deu errado primeiro. Eu vou fazer a minha parte melhorada. Eu vou fazer um Adão e uma Eva 2.0 agora. Bem melhorado, com mais... Não, Deus não quis isso. Ele queria um humano, uma pessoa que tivesse sentimentos e não fosse algo obrigatório, fosse algo espontâneo. Então Deus não quis melhorar aquilo ali, ele quis viver aquilo ali. Então, antes de haver luz, nós aprendemos isso, houve crucificação. Jesus já veio para corrigir esse ato, sabendo das nossas falhas e tudo isso. E voltando à parte da forminha, quando Adão e Eva pecam, o que nós aprendemos? Que todos que nasceram, isso qualquer teologia ensina, isso é algo que nós aprendemos ao beabá da teologia, todos que nasceram de Adão e Eva vieram com essa semente do pecado. Essa semente do pecado. Então, não é que um bebezinho peca, nós nascemos no pecado. Ok? E daí você que está me ouvindo, na nossa conversa, muitas pessoas me dizem assim, mas irmão João, eu não concordo com isso. Eu não concordo que Adão e Eva pecaram no jardim e isso marcou a minha vida. Gente, eu também não. Eu não concordo, eu acho muito errado isso aí, e Deus também não. É por isso que Deus mandou o seu filho. E quando Jesus veio, que a gente aprende que é o segundo Adão, ou o último Adão, ele veio para nos dar esse direito de escolha. Então, o que eu aprendo? Eu recuso a parte da carne, eu recuso o pecado que Adão e Eva escolheram. E eu busco a Jesus. Eu busco, então, estar com ele. E nisso nós somos adotados. Adotados como filho. Então Jesus veio não apenas para nos dar salvação, Jesus veio para nos reconciliar e nos dar a paternidade de Deus. Então nós não somos um erro, nós não somos alguém perdido, nós somos alguém adotados, é o que está escrito em Romanos, adotados por Jesus. Nós somos adotados por Deus no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nós somos agora filhos. Então, o meu chamado qual é? O meu chamado é, primeiro, recusar de onde eu vim. Recusar minha paternidade antiga. Meus pais biológicos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da parte carnal. Adão e Eva não quiseram. Acabaram errando no jardim. Jesus veio e nos deu o direito de reconciliar. O direito de falar assim, eu também não concordo com isso, então eu quero uma nova vida, uma nova identidade. E através disso a gente vai aprender uma nova identidade no reino. Então, a primeira parte, entender que nós somos uma família de Deus. E quando eu olho para a igreja como uma família, eu consigo entender melhor o plano de Deus. O plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha casa, o plano de Deus que é a salvação de todos, né? Então, a parte da forminha, como eu disse lá, não esqueceram, é o seguinte, aquela forminha amassada, aquela forminha que amassou, que ficou com aquela marquinha lá, quando Jesus veio, ele deu uma nova forma, uma forma de filho. Então, Deus, quando olha para nós, ele não vê mais o pecado que é em nós. Ele vê a nova forma de Cristo. Então, qual é o meu chamado nessa conversa toda? É formar Cristo. É o que nós chamamos de crente maduro. É formar Cristo em nosso coração, é formar Cristo em nossas vidas, a ponto de as pessoas olharem para nós e não ver o pastor Jauri, não ver a irmã Fátima, mas ver Cristo, ver Jesus. Uma coisa que eu sempre digo, Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que eu tivesse vida. É importante isso. Ele morreu para que a vida dele estivesse na minha, a ponto das pessoas olharem para nós e ver Cristo. Quando vemos ali que, quando fomos chamados de cristão, é a parte de por ser parecido com Jesus. Eles olhavam e viram que era um povo que parecia com Cristo, né? Então, o nosso chamado é parecer com Ele, andar com Ele, estar com Ele, né? Então, é sobre isso que a gente caminha. Então, eu tenho a natureza que eu não escolhi, que é a natureza do pecado, mas eu tenho a natureza de Cristo, que é uma escolha. Se você está me ouvindo hoje e ainda não conhece Jesus, vem fazer parte dessa família. Hoje, olha qual é o meu chamado agora? Trazer essa galera. Dizer, ei, nós não escolhemos pecado, mas nós escolhemos ser filho. Nós não escolhemos nascer em pecado, mas nós temos a escolha de ser filho, ser participante, ser corredeiros com Jesus Cristo.
Glória a Deus. Estão entendendo aqui sobre o chamado. E o restante, então, seria dons. Apenas dons, isso, né? Nesse contexto. Exatamente. Posso usar um exemplo assim? Vamos lá. As pessoas confundem muito o chamado com os dons. Sim. E é muito comum, né? Muito comum. Eu ouvi uma vez uma analogia que foi feita, eu achei muito interessante e gravei isso. Imagina Deus, né? Nós falamos aqui, tem todo o poder, pode fazer tudo. E as pessoas, por vezes, a gente pensa que Deus precisa que eu faça alguma coisa. Meus irmãos, não. Deus não precisa que nós façamos nada. Ele nos dá a oportunidade de ser participante disso. Participante disso. Então, assim, eu vejo como um pai. Eu vejo Deus como um pai. Eu aprendi a ver Deus como pai. E eu tenho Gessé, sou pai de Gessé, pai da Júlia. E quando, vamos lá, um exemplo, quando eu vou lavar um carro, eu sei que no final o carro vai estar limpo. Eu vou conseguir fazer aquele trabalho, fazer aquela parte ali. Só que eu puxo meu filho para me ajudar. Eu puxo o Gessé para me ajudar. Aí o Gessé, ele pega ali, lava a roda, de repente ele está lavando já a lataria do carro. Eu falo, não é bem assim, primeiro faz essa parte, eu vou ensinando ele. E nesse contexto ali, eu não precisava que ele me ajudasse. Eu sabia que eu ia conseguir. Então, Deus é mais ou menos isso. Ele já formou o plano. Ele já determinou, está em Apocalipse, nós vamos vencer. É um spoiler, né? Cristo já venceu na cruz do Calvário. A gente está aqui só para ajudar esse plano. O carro vai ser limpo. E Ele nos dá a honra de participar disso. Então, qual é o meu chamado? O meu chamado é participar de algo que Jesus já fez. Algo que Jesus já determinou. Então, Ele nos dá a escolha de fazer parte disso. De ser uma família, de viver com Ele. Aquilo que foi nos tirado no Éden, Cristo Jesus nos reatou na cruz. Então, quando o véu se rasgou, não foi o pano que rasgou. Foi Cristo abrindo aquela separação e nos unificando, nos dando uma paternidade. E como família, como eu olho, como eu vejo? Quando eu olho para Jesus, eu vejo um irmão mais velho me ensinando. Então, o irmão a ser imitado, o irmão a ser seguido, né? Então, é sobre isso. É sobre um plano que Deus tem. E qual eu sou participante. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que muitas vezes nós nos perdemos em alguns detalhes dos dons, porque é nos prometido algumas coisas. Nos prometido algumas coisas, as pessoas se frustram em dons, porque a gente pensa que dom é pirâmide, e dom não é pirâmide. Então eu não subo de carro. Eu não vou ser agora de limpador do carro, aspirador do carro. Okay? Então eu sou alguém que participo disso. No final o carro vai ser limpo, então não existe algo maior ou menor. Se eu vou aspirar o carro, se eu vou limpar a roda do carro, o carro vai ser limpo. Então não existe algo maior, e quem faz algo é maior do que aquele que faz outro. Então isso é algo que nós temos que entender. Não existe um cargo maior que o outro. Existem sim pessoas que entendem o que é preciso ser feito para que isso aconteça. Legal, interessante, né? Tem muitas pessoas que se frustram, né, durante a caminhada. E eu aprendi nesses últimos dias, pastor Johnny, que independente do que eu faça, se é dentro do templo ou fora do templo, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer apenas dentro do templo, né? Dentro da igreja. Às vezes para serem vistos, serem notados, né? Mas o propósito maior é fora do templo, né? Onde existem pessoas necessitadas, né? Necessitadas que a sua alma seja alimentada, né, por essa mensagem. Isso é muito, muito importante, né? Porque eu escuto muito isso, e vocês também devem ouvir muito, eu não sei pregar, né? É algo que sempre eu escuto. Porque o que colocaram em nossa mente é que a pregação é uma administração à igreja, né? E o nosso trabalho foi definido muitas vezes em dois trabalhos. Ou você canta ou você prega, né? Então, meus irmãos, eu venho de 15 anos aí, nós já vivemos bastante coisa, já vimos bastante coisa. E para nós o ministério era um louvor ou uma pregação. Só que, bom, tem pessoas que não é para louvor. E tem pessoas que ela não vai conseguir ministrar ou falar, manifestar o que Deus tocou no teu coração, frente ao microfone. Num momento como esse, a pessoa vai travar, não é fácil, né? Mas tem pessoas que fora disso, é uma pessoa extremamente direcionada por Deus. Então, nós confundimos então o ministério da pregação com o ministério do ensino, eu posso dizer assim. Sim. Porque na igreja, hoje em dia, a nossa realidade, sim, há bastante visitantes, há conversão, mas o que acontece bastante é uma pregação para crente, irmão. Porque a minoria é visitante. Então hoje nós preparamos pregadores para crente.
pregadores para trazer sermão para pessoas que já conhecem o Evangelho. Pregadores verdadeiros são aqueles que manifestam Cristo no seu trabalho. É lá que você vai pregar a respeito de Jesus, é lá que você vai manifestar. Aí talvez você me diga assim, mas Maria, eu não sei pregar, não sei falar. Glória a Deus por isso. Porque, mais ou menos assim, irmãos, a pessoa, ela vem às vezes assim e tem uma visão do crente. Eu, antes de vir para a igreja, eu olhava e pensava que tinha um pensamento contrário à igreja. E o que a pessoa faz quando tem um pensamento contrário? Ela vai te analisar. Então, você querendo ou não, você que serve a Jesus, você querendo ou não é uma escolha, querido. É fato. Essa pessoa vai olhar para você e vai fazer o que Paulo disse, que nós somos uma carta viva. Então ela pode estar armada com tudo, dizendo assim, não, aí na igreja há coisas erradas. Infelizmente é a igreja que tem isso. Tem pessoas que não têm um coração verdadeiro. É verdade, tem pessoas que realmente não têm. Então eles podem olhar e dizer assim, houve um escândalo em tal igreja, houve um erro em tal igreja. Só que eles não podem olhar para o pastor Jauri, para o irmão Fátima, e dizer assim, irmão Fátima errou. O pastor Jauri errou. Então a maior pregação é eu viver no meio de pessoas que não acreditam e eu manter a minha fé firmada nisso. Então a verdadeira pregação não é aquela do domingo à noite. Eu não estou desprezando isso, por favor, gente. Né? Eu estou dizendo assim que a verdadeira pregação é aquela na segunda-feira de manhã. Aquela segunda-feira de manhã que você acordou mais tarde, que você foi lá, as pessoas vão ver quem é Jesus na sua vida, né? Essa pessoa realmente é diferente. E isso acontece, é por isso que muitas pessoas que podem estar nos vendo aqui, vai olhar e vai dizer assim, alguém pode chegar para ela e dizer assim, você é crente, você serve a Deus, você é diferente. Por que você é diferente? Porque há algo diferente em nós, né? Então, a verdadeira pregação, o verdadeiro ministério é aquele que eu faço lá fora. Né? E por que pessoas se frustram? Porque pessoas procuram algo. Por não conhecer o início do que eu falei, do plano de Deus, eles procuram o seu próprio plano. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Porque eu não quero exercer o que Deus tem. Eu quero exercer algo meu, e não existe plano individual. Jesus não vem buscar uma pessoa, Jesus vem buscar uma igreja. Uma igreja pura, santa e imaculada. Então não existe a placa A ou a placa B. Existe o povo de Deus. Então, onde eu me encaixo nisso? Ser filho. Onde eu me encaixo nisso? Ser família. Onde eu me encaixo nisso? Ser alguém participante e manifestar o reino para aquele que não conhece. É mais ou menos assim, irmãos, é eu pegar e entender. É eu entender que pessoas que não conheceram Jesus, pessoas que não entenderam a sua paternidade estão perdidas, e eu agora tenho essa oportunidade de pregar. A pregação é uma boa nova. É você dizer para a pessoa, há esperança. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Jesus veio para nos dar uma nova vida, uma nova identidade. Então a pregação é essa, é coisa boa, que não dá para... Quando eu escuto alguém dizer assim, irmão, eu tenho vontade de pregar, mas eu tenho vergonha. Não tenho vergonha de qualquer outra coisa, mesmo de falar do que é bom. Jesus é bom. E falar do céu é maravilhoso. Não guarde só para você. O que é bom tem que ser compartilhado. Amém. Glória a Deus. Amém. E uma referência bíblica de alguém que exerceu esse chamado? Tem várias, né? Mas eu gosto muito de Paulo, né? Só que, em específico, eu gosto muito de Neemias. Para a gente entender algo. Neemias era alguém importante. Tinha um trabalho importante. Ele era alguém bem visto. Mas ele deixou ali algo para exercer um chamado de construção. Né? Hoje em dia, nas igrejas, a gente não, mas muitas pessoas têm uma visão assim de cargo eclesiástico. Só para a gente entender, eu sou pastor auxiliar do Rio Grande do Sul, somos consagrados a pastores, e antes disso, agora, até por tempo, o meu cargo no domingo de manhã era servir o café da manhã. Então nós estávamos ali servindo o café para os irmãos que vinham. Aí alguns irmãos podem dizer, mas o pastor está servindo? Devia ser outra pessoa servir. No término do culto, nós limpávamos o templo. Então, a Daiane e a família, nós limpávamos a igreja. E muitas pessoas podiam olhar e falar assim, nossa, mas estão limpando a igreja. Sim, gente, precisa disso. Não existe um maior no reino. E Jesus ensinou que o maior, ele serve o menor. Jesus mostrou lavando o pé. Jesus abaixou, lavou o pé de pessoas ali. Imagine pessoas andando com uma sandália de couro naquele momento. E Jesus fez isso. Então, um exemplo que eu tenho de um chamado é Neemias, porque ele deixou lá o palácio para construir os muros. Construir os muros, um trabalho ali que a gente pode dizer como braçal. Algumas pessoas podem trazer como um trabalho inferior. Então, no reino não existe um trabalho grande, um trabalho pequeno. Tudo coopera para o bem daquilo que Deus fez. E uma das partes que me chama muita atenção é isso. Que ele deixou o status que ele tinha.
Era como se hoje ele fosse alguém que servisse à mesa do presidente, mas agora ele estava lá fazendo massa e construindo o templo. Então, um ponto de referência do chamado é que ele entendeu que ele precisava fazer aquilo. Então, o chamado é entender o que precisa ser feito. Naquele momento, ele precisava construir o muro. Moisés, também, naquele tempo, ele entendeu que ele precisava tirar o povo dali. Então, há muitos chamados específicos, mas é para um tempo. Então, Deus escolhe pessoas específicas para um tempo. O nosso chamado agora é anunciar primeiramente a salvação. O nosso chamado agora, nesse momento, é anunciar que Jesus veio para nos salvar. Então, um ponto de referência é esse, porque ele não olhou para a sua posição, ele não olhou para o que ele poderia, o que ele não poderia fazer, mas ele focou naquilo que precisava ser feito, que era a construção do mundo. Então, isso me inspira bastante nessa parte ali, que não tem uma posição, tem um chamado a ser concluído. Então, no nosso meio, hoje em dia, não há uma posição. Não há uma posição a ser feita. Então, não importa com que eu sou. Nós temos a nossa igreja de advogados por de criança. Nós temos a nossa igreja de pessoas que podem estar num cargo acima, mas ali nós colocamos sempre no cargo de baixo, né? Porque é isso que o Evangelho nos ensina, isso que nós acreditamos, né? Então é sobre isso. Então, no tempo de Neemias, o templo era a construção do templo, e no nosso tempo hoje falar de Jesus, anunciar o reino. Esse é o nosso chamado. Glória a Deus. E falando sobre servir, me veio à memória um episódio que aconteceu comigo. Eu congregava, né, em uma igreja onde uma criança de mais ou menos 7 anos, 6 anos, mais ou menos aproximadamente, todos os cultos ele vinha, perguntava: você quer uma água? E eu falava para ele: não, a tia não quer, muito obrigada, porque eu sempre levo minha garrafinha de água comigo. Aí todos os cultos ele vinha: você quer uma água? Você quer uma água? Mas aí eu comecei a perceber que ele não fazia isso só comigo. Porque eu, sendo ministra de crianças, né, é fácil, né, cativar as crianças. Mas ele não fazia isso só comigo. Ele ia para todas as pessoas da igreja. Independente se tinha cargo, se não tinha, se era visitante ou não. Ele ia para todas as pessoas e oferecia água. Aí teve um momento que ele veio para mim: você quer uma água? E quando eu pensei em dizer não, o Espírito Santo ministrou no meu coração: aceita. E eu disse: quero. E quando eu disse que eu queria aquela água, ele abriu um sorriso assim, ele ficou tão feliz em poder servir. Aí ele foi na maior felicidade pegar um copo de água e trazer para mim. Ali eu consegui enxergar a felicidade de uma criança em servir no reino de Deus. E uma criança que não tem maldade, uma criança que não pensa em cargos, em servir por posição, em servir para ser visto, não. Na inocência de uma criança, a alegria do simples servir. E é isso que muitas das vezes falta, né, nos dias de hoje, né? A pessoa está disposta a servir da maneira como Deus quer que a gente sirva. Glória a Deus. É muito, muito legal isso. Nós trabalhamos com um princípio de primícias. Então, todo ano nós temos um princípio de primícias. Isso para mim também é novo, né? A gente está aprendendo agora. O que é a primícia? Nós aprendemos que é melhor dar do que receber. Então nós sempre procuramos, por muitas vezes nós pensamos que nós buscamos algo em Deus. Só que ninguém é tão pobre, gente, que não possa dar algo. E não existe como o pastor sempre diz, não existe alguém tão rico que não possa receber algo. Então, dois extremos que a gente tem que trabalhar. Existem muitas pessoas que ajudam, né? Só que são péssimas em ser ajudadas. E às vezes o recusar um copo d'água, como a irmã disse, mostra as pessoas que não têm essa capacidade de receber aquilo que a pessoa está plantando. E cada um de nós tem uma semente para ser plantada, né? Nós brincamos um saquinho de semente do reino. Então, o que as pessoas vão plantar, nós temos que ter essa terra fértil de ensinar e mostrar isso. E isso é formar uma família, é formar para essa criança a alegria dela que ela passou em receber isso. Isso é gratificante, isso é uma das maiores pregações que tem. Por quê? Porque ela vai ter o prazer de ofertar na vida de alguém. De fazer algo. De fazer algo. Vamos usar um exemplo, eu sempre digo isso também.
Imagina se Jesus, né? Se Jesus falasse assim, olha, meu pai, amanhã prepara a janta que eu vou jantar lá na tua casa. Gente, eu não sei quais os dons culinários da irmã Fátima, mas eu acredito que ela ia fazer o melhor que ela conseguia para Jesus, né? Ia oferecer o melhor, oferecer algo tremendo para Jesus. E qualquer um de nós faria isso. Colocaria a mesa mais bonita, os pratos mais bonitos, procuraria o melhor que nós conseguíssemos fazer. Quando alguém oferta algo em nossa vida, é a forma dessa pessoa ofertar algo a Deus. Então eu não consigo dar um copo de água para Jesus, mas eu consigo servir um copo de água para a irmã Fátima. Eu não consigo, às vezes, varrer a casa de Jesus, mas eu consigo varrer a igreja que eu congrego. E isso glorifica o Senhor. Então, como que o meu trabalho glorifica ao Senhor? Quando eu entendo que eu estou fazendo algo para Ele. Então, de uma ministração a uma limpeza de chão é para o Senhor. Então, se você tem essa dúvida em receber, receba, porque as pessoas precisam ofertar para Deus. Então, olha para você, não é porque você é bom, porque você vai ofertar para Jesus. E se alguém faz isso, é porque ela vê Jesus em sua vida. Ela vê Jesus. Eu uso um exemplo. Nós fomos ordenados a pastores há pouco tempo, e o pastor Wellington, um amigo meu, ele ministrou um relógio na minha vida, e eu não uso relógio, eu esqueci do relógio. E ele falou assim, irmão, já desse relógio para você por um novo tempo. Ele profetizou algo em minha vida. E ele falou assim, eu gosto muito desse relógio, eu gosto muito disso. E na minha mente eu pensava, fica com esse relógio, irmão, se tu gosta tanto. Não que não, é um relógio muito bonito. Se não faz me chamar de novo, vem com ele. E esse relógio, irmão, ele representava muito para ele. E eu fiquei com dor de receber aquilo. Só que ele falou assim, eu senti de ofertar isso na tua vida. Mas nós aprendemos que o melhor dado que receber. E quando ele me ofertou aquele relógio, ele profetizou em minha vida. Então eu recebi aquele relógio e entendi. E foi algo que aconteceu, algo profético que aconteceu. Então, meus irmãos, quando a gente recebe algo, falando sobre receber, entenda que essa pessoa está ofertando a Jesus. E eu posso ser alguém que atrapalha. Imagina a irmã Fátima recebendo um galardão pelo um copo de água e o pastor Jori falar assim, não, eu não quero um copo de água. Então, falta um pouquinho de humildade nessa parte, né? Toma água. Né? Recebe alguma coisa. Se a criança vem te dar um desenho, glorifica a Deus por esse desenho e fala assim, é Deus isso aqui. Assim você está exercendo um chamado que é mostrar esse caminho para nossas crianças, adolescentes, jovens. Elogie pessoas. Faça isso, que é uma maneira que você glorifica a Deus. Amém, glória a Deus. E falando sobre o ID, né? Que Jesus ele é uma ordenança, né? Para todos. ID, né? Por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, né? Mas a gente vê que nos dias de hoje a igreja ela tem um pouquinho de dificuldade, né? Por causa dos escândalos, né? Por causa de pessoas corrompidas que estão no meio, né? Do reino ali, das igrejas, né? Mas qual que é a maior dificuldade da igreja, né? Nesse termo e também no termo da religiosidade extrema, né? Isso também dificulta às vezes a chegada de um novo membro, né? Uma pessoa que talvez tenha esse desejo, mas por causa de alguma dessas coisas ela acaba gerando um bloqueio de se chegar até uma igreja. Legal, vamos lá. A primeira parte, o ID, é um chamado para nós, né? Para todos. Então o ID significa aonde eu for. Onde eu for. O ID é enquanto eu caminhar, enquanto eu respirar. Esse é o ID. Então o ID é esse, não é na igreja, tá bom? ID lá no culto e falar de Jesus. ID lá na... Não. O ID é levantou, meu irmão, abriu o olho, fala de Jesus. Esse é o chamado para todo cristão. Todo cristão tem uma marca, todo cristão tem um penhor, que é o Espírito Santo, que é isso que nos guarda e que nos dá a certeza da salvação. Então, o ID é para todos. Então eu manifesto Jesus. Você querendo ou não, você manifesta Jesus. O que acontece muito nessa parte do ID ali, vamos falar um pouquinho sobre trabalho, essa cidade é uma cidade bem, um polo bem industrial, tem pessoas que confundem às vezes algumas coisas assim e acabam exercendo a sua pregação de uma maneira errada no próprio setor de trabalho. Eu vou usar esse exemplo aqui que é muito forte, mas é necessário dizer. Porque imagina comigo, se o sábado e domingo, ou o final de semana, que você conseguiu absorver de Jesus através de uma pregação, um louvor, algo que você fez. Na segunda-feira,
Na segunda-feira é para você usar isso. Então tem pessoas que vão ouvir de Jesus, o ID, lá na segunda-feira é o ID. Eu sempre falava isso, né? Eu não reclamo de segunda-feira. Eu não reclamo de segunda-feira. Glorifico a Deus pela segunda-feira. Porque lá na segunda-feira é o ID. Lá eu vou falar de Jesus. E o que acontece? Então a pessoa está lendo o Monge Auri lá. E o Monge Auri chega lá mal-humorado, brigando. Ah, segunda-feira, não sei o quê. Meu irmão, o que eu estou fazendo? Eu vou ser crente para ser desse jeito? É o que eles vão falar. Eu vou ser crente para ser isso? Então eu estou acabando errando nessa pregação da segunda-feira. Estou dizendo da segunda-feira. Mas nossa pregação é de fora. Querendo ou não, irmão, você vai estar manifestando Cristo. As pessoas vão estar te lendo o teu comportamento, o que você faz. E muitas pessoas acabam se frustrando nisso. Porque uma pessoa que se frustra com uma pessoa que é do mundo, tá tudo certo. Mas uma pessoa que se frustra com alguém que é da igreja, é bem mais complicado. E acontece muito isso, que a igreja é um caminho a qual as pessoas estão em construção. E muitas pessoas vêm e às vezes não sabem negociar, não sabem fazer alguma coisa e acaba frustrando pessoas. Estou falando da parte de trabalho. Então a empresa é um lugar de pessoas vão dizer assim, não, crente é difícil. Só que nós temos que entender que nós ali temos que ser, eu bato nessa tecla, temos que ser a luz ali. Nós somos chamados para ser sal e luz. Então nós sabemos que não existe escuridão, existe ausência de luz. Então se no teu trabalho, já vim na parte de igreja, se no teu trabalho tá treva, tá difícil lá, irmão, seja a luz lá. Seja a luz lá que vai clarear isso. Ah, mas é difícil, seja sal, dá sabor lá. Mas, irmão Jair, na igreja eu me decepcionei. Ok. Em toda igreja você vai se decepcionar. Não existe uma igreja perfeita. Por que não? Porque existem pessoas lá dentro. E onde houver pessoas, há uma grande chance de ter erros. Porque o ser humano erra. Quem não erra é Jesus. Só que eu tenho que ver onde o meu coração está firmado. Se é em pessoas ou se é em Jesus. E talvez você que está me ouvindo hoje foi ferido por uma igreja. Foi ferido por uma religião. Foi ferido por algo. Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida. Jesus não te feriu. Jesus não te machucou. Jesus não quis te expor, não quis machucar você. Ele morreu para que ele tenha vida através da sua vida. Então, há um lugar para você. Há um lugar para você. Então, se você se sentiu ferido em uma casa, em uma comunidade, há outro lugar. Há outro pastor. Há outro lugar. Então, talvez essa pessoa errou por um momento com você, outras pessoas que vão te abraçar. Não deixe de congregar. Entenda o plano de Deus para a tua vida. Entenda uma família do reino. E família briga. Irmão briga. Quem nunca brigou com o irmão? Quem nunca teve uma desavença com seu irmão? Eu posso brigar com o meu irmão, mas eu não posso ficar magoado com ele. Eu não posso criar um rancor com ele. Eu tenho que ter o perdão. E é isso que Jesus prega. Se alguém te ofender, não espere que essa pessoa venha te pedir perdão para a sua cura. É liberar o perdão. Então, se uma igreja te ofendeu, se uma igreja te machucou, perdoe. Vai lá e perdoe e abrace. Você não está sendo fraco em liberar o perdão. Você está sendo forte, você está sendo parecido com Jesus. Então, perdoe, que há um lugar para você. Glória a Deus. E aqui eu tenho Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então é o ID, né? Isso. É a gente falar do reino, falar das coisas boas, né? Exatamente. Levar a luz de Cristo, né? Aonde há trevas, eu tenho que levar a luz, né? E a luz, ela serve para dar visão, né? Para clarear o caminho, para dar direção, dar um norte, né? É para isso que nós viemos, né? E conta pra gente sobre o Jauri agora. Sim. O Jauri, como que foi que você entendeu o seu chamado? E se você exerce esse chamado? Sim. Então, irmãos, faz 15 anos que nós seguimos a Jesus, né, descemos as águas. Eu venho de um berço, a minha mãe é evangélica, mas o meu pai ele é católico. Então, na época, a minha visão qual era? Quem servia Jesus, quem era cristão, vamos dizer assim, evangélico,
para mim, assim, era uma pessoa um pouco perdida, não tinha um pouco de entendimento, eu não tinha muito essa visão, assim, esse coração. E eu vim embora, morava no Mato Grosso com os meus pais, né? E eu vim embora para Jaraguá do Sul. E aqui com a minha avó. Com a minha avó, então, ela servindo ao Senhor, meu avô, muitos anos servindo, são bênçãos bem reconhecidos na cidade. E ela foi falando, não que minha mãe não falava, mas o jeito que eles falavam é o que eu falo a pregação que não fala. Porque minha mãe sempre nos ensinou, nós somos em 7 filhos e ela sempre nos ensinou sobre Jesus. Só que a pregação falada é legal, minha mãe sempre é uma mulher de Deus, só que eu vi no meu avô e na minha avó algo que me trouxe uma curiosidade, e eu vi neles, assim, um comportamento de Deus. E neles veio essa visão em nós, veio essa visão no nosso coração. E eu prometi pra minha avó uma vez. Eu né, não era evangélico, então bebia bastante, né? Aquela vida difícil ali. E numa dessas eu prometi pra ela que eu ia na igreja. Ela falou assim, ó, promete pra avó que você vai na igreja. E eu fui. Eu fui num culto desse, naquele culto bem pentecostal, sabe aquele culto? E um irmão lá do Rio Grande, não lembro certo. Deus usou ele, ele falou comigo ali, e eu não entendia muito disso. Não entendia essa parte profética, não entendia isso. E depois eu falei com a minha avó, falei, o que aconteceu ali? Porque esse homem falou umas coisas que só a senhora sabia e tal. E ela me explicou algumas coisas e veio em mim então a curiosidade. A curiosidade de entender. Então, onde que eu vi o meu chamado? Quando eu vi que existia algo que eu não sabia. Algo que eu não sabia. Então eu comecei a buscar, comecei a me aprofundar nisso, comecei a ler a Bíblia, comecei a me dedicar nisso e até que Cristo nos alcançou, né? Nos alcançou também 15 anos trabalhando. Então o meu chamado foi esse. Quando eu entendi que Jesus tinha um plano para minha vida. Tinha um plano para minha vida, algo a qual eu iria viver. E ali então eu me dediquei e estou buscando cada dia mais estar na vontade dele cumprindo esse plano. E quando a gente se encontra em Cristo, né, muda totalmente, né? Totalmente a nossa vida é transformada, né? Se não houve transformação, é porque ainda não teve um encontro verdadeiro, né? Porque onde Jesus chega, nada permanece como está, né? Exatamente. Eu costumo brincar com meus amigos, né, com os irmãos que nos conhecem. Quem conheceu o Jauri de 20 a 15 anos atrás, não conhece o Jauri de hoje. Porque é uma nova vida, foi como eu falei no começo ali, né, uma nova forma. Nós ganhamos uma nova roupagem, né? Nós vivemos uma vida com Cristo. Né? Então, Jesus faz isso. Ele nos prepara ali, e é no tempo dele, tá? É no tempo dele que ele vai nos preparando, vai nos aperfeiçoando. É normal a gente ter umas crises, mas o que eu digo sempre é bom sempre ter pessoas a qual eu posso conversar, a qual eu posso aprender. E hoje é maravilhoso que nós temos várias fontes, várias ferramentas, né? Eu lembro que nesse momento, quando eu conheci o Evangelho, nós aprendíamos na escola bíblica dominical. Ali era a nossa faculdade gospel, ali era a nossa teologia era ali. Então eu lembro que eu vinha cheio de perguntas para os irmãos, e ali então eu era até um pouquinho chato. Porque ali eu perguntava e eu tinha muitas dúvidas. E na minha época, ter dúvida era considerado ser chato. Então eu até lembro que algumas coisas que eu perguntava, as pessoas ficavam até meio bravas comigo. Na época, tá, irmãos? A gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, essa facilidade que a gente tem hoje. E eu vi que também era um pouquinho uma dificuldade em saber também, né? Então, mas eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de aprender, né? E isso Deus vai clareando nossa mente, a gente vai caminhando e sendo parecido com ele. Então, creio nisso. E ali no Evangelho de João, né, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? E todo aquele que o receber será digno de ser chamado filho de Deus, né? Então é aquilo que a gente falou ali no início, né? É ser filho. Ser filho. Mas para ser filho eu preciso caminhar com Cristo, né? Não existe outro meio, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Todos aqueles que rejeitam, né, a Jesus, esses não são chamados de filho. Só vai ter o direito de ser chamado de filho aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e começar a caminhar com Jesus. Isso. É bem legal isso, porque muitos querem Deus como pai, né? Mas não querem ter os irmãos. Vamos usar esse exemplo, né? Nós escolhemos o pai, mas não escolhemos irmãos. Então, voltando àquela parte ali, se você aceita Deus como pai,
Você não tem o direito de escolher o seu irmão. Então, se Deus é o meu pai, o meu irmão eu não escolho. E o pai, ele ama todos igual. Não, o pai não ama um mais que o outro. Então não vai ter essa... Eu pensava nisso no começo, tá, gente? Eu pensava que Deus me amava mais que o outro irmão. E se acontecesse alguma coisa, eu orava para Jesus, né? Quem nunca? Jesus, meu irmão, fez isso. Se teu irmão fez isso, o pai, a qual nós servimos, ele vai te reconciliar com ele. A paternidade de Deus é uma paternidade a qual ele nos torna parecido com um filho, a qual ele mandou, que é Jesus. Então a paternidade de Deus nos torna filhos parecidos com Jesus. Então é por isso que nós trabalhamos muito a parte da maturidade. O que é a maturidade? É eu me parecer com Jesus, irmã Fátima. A maturidade é isso. É eu chegar a um ponto de ser igual a Jesus. Só que hoje nós falamos que todos são filhos de Deus, né? Nós falamos, todos são filhos de Deus, mas a Bíblia fala que para nós irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Então, para você ser filho, a primeira parte é crer e ser batizado, gente. É o que a Bíblia diz, quem crê e foi batizado será salvo. Só que é o que? A paternidade. E ganhar a paternidade agora tem que escolher o quê? Viver conforme o Pai desejou. O Pai nos orientou e eu me tornar um filho maduro. Então, o meu chamado é ser alguém parecido com Jesus. Muitas pessoas falam isso de uma maneira errônea. Eu ouvi muito. Dizendo assim, não olhe para mim. Não olhe para mim, minha parte. Olhe para Jesus. Gente, vamos lá. Eu não posso me comparar a Jesus. Mas Jesus, ele não vai aparecer em carne e osso para o meu vizinho. Ele não vai aparecer em carne e osso lá na igreja. As pessoas vão ter que ver Jesus em mim. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Então, quando eu falo, não olhe para mim, eu não estou assumindo a maturidade de filho. Porque quando eu reconheço a maturidade de filho, eu tenho que dizer, olhe para mim, como disse Paulo. Olhe para mim. Olhe para mim. Né? Eu estou caminhando, eu estou tentando. Então, o que o mundo precisa de pessoas que digam isso, essa maturidade de filho, assumir a paternidade, então olha para mim. Ah, mas eu errei. Sim, eu tenho defeito, mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me corrige, um pai que me ama e um pai que me dá direção, proteção e provisão. Glória a Deus. E você tem um pai que está à sua espera. Basta só um passo, né? Para você se achegar a ele, porque ele está já te esperando. E se você não se encaixa em uma comunidade, tem muitas outras. O importante é caminhar com Cristo. Glória a Deus. E para a gente encerrar, então, vamos fazer um ping-pong rapidinho. Sim. Deus. Deus é tudo, né? É tudo. Família. Família é o meu bem maior, é o meu norte. Amigos. Amigos é família, né? Amigos são parte disso, é algo que a gente carrega no coração. E um versículo? João 3,16. João 3,16. Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho, né? E ele pede para nós não dar a nossa vida, mas dar o nosso coração a ponto de amar alguém. A gente precisa falar isso. Posso falar? Senti de Deus falar isso. Deus deu seu Filho na cruz do Calvário por amor a nós. E nós, como filhos que amam a Deus, nós temos o chamado, vou usar essa palavra, de buscar esses filhos que ainda não conhecem Deus como Pai. Se você está me ouvindo agora e está perdido, quem sabe triste com alguma coisa, esse pouquinho que você sabe, esse pequeno fogo que está em você, o Espírito Santo que está te conduzindo, e às vezes você fala de Jesus para alguém, mesmo você dizendo que não está apto para isso, é Deus tocando no teu coração e dizendo assim, o meu filho morreu para que você pudesse ser meu filho, e através de você muitos filhos voltarão. Então Deus nos deu um filho que morreu, não para que ele fosse pregado, mas para que ele vivesse em nosso coração. E não há outro lugar no seu centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Sendo família dele. Então seja família e traga os irmãos, traga aquele que está perdido para essa família de Jesus. Glória a Deus. E um louvor? Eu gosto muito de vários louvores, né? Louvor assim, mas eu sou muito de... Cada momento é um louvor, né? Então eu não tenho um louvor assim que marca a minha vida.
Mas eu gosto muito, de ouvir, talvez você possa até se assustar, mas Thales Roberto, em um momento assim, foi o momento da minha conversão, foi um dos louvores assim, o cantor, né, que vários louvores, ele não foi mais gritado, um louvor mais espontâneo, mas foi um dos cantores assim que me aproximou de Jesus. E ele falava muito sobre o que nós falamos aqui hoje sobre filho. Deus chama, Deus tem algo, daquele jeito que eu tava lá, foi alguém assim que me trouxe. Então eu gosto muito de várias músicas do Carlos Roberto, hoje como vários grupos, né? Colossenses é uma música que eu gosto muito, né? Então não existe um louvor específico, existe louvores para momentos, né? Sim. Então é mais ou menos isso aí. E aqueles que servem para chamar, né? Para atrair, né? Isso, louvor. A gente tem que entender que o louvor, irmãos, é um estilo de pregação também, né? Quando a gente fala assim, uma faixa rapidinho, que o louvor. Gente, quando nós estudamos a história da igreja, nós entendemos que as pessoas não sabiam ler nem escrever, uma faixa. Então não tinha como eu pegar uma Bíblia, um caderno e dar para eles uma prova. Então o que os pais da fé usavam? Cantigas. Tipo, sabe o atirinho pau do gato? Eles usavam como cantigas tipo de criança para nós. E a pregação então era pregada assim, através de cantigas, de músicas que nos ensinava o reino, nos ensinava sobre Jesus. Então tem muitas pessoas que a pregação que elas vão ouvir é através de um louvor. Né? Então você que tem essa... eu gosto de cantar, irmão, meu chamado é cantar. É uma pregação também. Eu não sei pregar. O louvor é uma pregação. Muitas pessoas falam que o louvor prepara a pregação. Eu discordo, o louvor é uma pregação que já está preparando para a continuidade da palavra. Sim, com certeza. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.